Vamos dar início ao nosso dia 20 do nosso desafio, leitura da Constituição Federal em 20 dias, aliás, perdão, em 60 dias. Aqui nós vamos fazer a leitura do artigo 104 ao artigo 110. Seção 3 do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Parágrafo único. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: inciso 1, um terço dentre juízes dos tribunais regionais federais e um terço dentre desembargadores dos tribunais de justiça indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. Inciso 2, um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do artigo 94. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha A, nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, ou dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e do Ministério Público da União, que oficiem perante tribunais. Vamos de novo. Hoje eu vou fazer sem corte, sem edição, tá, gente? Tá muito corrido no trabalho, preciso terminar isso aqui, entregar para vocês. E, então, vamos fazer direto. Se eu gaguejar ou se houver ali uma forma esquisita na hora da leitura, eu só vou voltar e a gente começa novamente a leitura da linha, do inciso ou do artigo. Então, vamos lá. Novamente. Inciso 1. Processar e julgar originariamente. A linha A. Nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e nestes, e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, ou dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. A linha B, os mandados de segurança e o habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e do próprio tribunal. A linha C, o habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha D, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1, a linha O, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. A linha E, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. A linha F, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.
A linha G, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal ou entre as deste e a da União. A linha H, o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. A linha I, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. A linha J, os conflitos entre entes federativos ou entre estes e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços relacionados aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5. Inciso 2. Julgar em recurso ordinário. A linha A, o habeas corpus, decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. A linha B, os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. A linha C, as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Inciso 3. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. A linha B, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. A linha C, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Parágrafo 1º. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Inciso 2, o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal, de que primeiro, de novo, gente, inciso 2, mais uma vez, nós estamos falando aqui do parágrafo 1º, função, aqui, né, que funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça. Inciso 1, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. E 2, o Conselho de Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Parágrafo 2º. No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas, no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal
o qual somente pode dele não conhecer, com base nesse motivo, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Parágrafo 3º, haverá relevância. Parágrafo 3º, novamente. Haverá a relevância de que trata o parágrafo 2º deste artigo nos seguintes casos. Inciso 1, ações penais. Inciso 2, ações de improbidade administrativa. Inciso 3, ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. Inciso 4, ações que possam gerar inelegibilidade. Inciso 5, hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Inciso 6, outras hipóteses previstas em lei. Vamos para a seção 4 dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais. Artigo 106, são órgãos da Justiça Federal. Inciso 1, os Tribunais Regionais Federais. Inciso 2, os Juízes Federais. Artigo 107, os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade, sendo, inciso 1, 1/5, dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. Inciso 2, os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente. Parágrafo 1º, a lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição e sede. Parágrafo 2º, os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante com a realização de audiência e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo 3º, os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 108. Compete aos tribunais regionais federais, inciso 1, processar e julgar originariamente. A linha A, os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha B, as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. A linha C, os mandados de segurança e o habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. A linha D, o habeas corpus quando a autoridade coatora for juiz federal. A linha E, os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Inciso 2, Inciso 2, julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 1. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
Inciso 2. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Inciso 3. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Inciso 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Inciso 4. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Isso, de novo, inciso 5, os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. 5A. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Inciso 6. Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica. Inciso 7. O habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Inciso 7, novamente. Os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Inciso 8. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Inciso 9. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Inciso 10. Os crimes de ingresso ou permanência irregular no estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exequatur e de sentença estrangeira após a homologação, as causas referentes à nacionalidade e, inclusive, a respectiva opção e a naturalização. De novo, inciso 10. Inciso 10. Os crimes de ingresso ou permanência irregular no estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exequatur e de sentença estrangeira após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Inciso 11. A disputa sobre direitos indígenas. Parágrafo 1º. As causas em que a União for autora serão afораdas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Parágrafo 2º. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Parágrafo 3º. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Parágrafo 5º.
Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Artigo 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Parágrafo único. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local na forma da lei. Terminamos por aqui. Até a próxima.